Boa noite, amigos. Eu acompanho futebol há 56 anos e profissionalmente há 44. E confesso que jamais havia visto o que acabei de ver no jogo entre Vasco e Cruzeiro pela Série B em São Januário. O que parecia ser uma vitória do Vasco e foi anunciada como tal pela TV Globo, pelo Premier, por alguns portais, por alguns sites, comentado nas redes sociais, eu mesmo comentei. Foi anunciada uma vitória do Vasco por 2-1, que na verdade não existiu. O jogo terminou 1-1. Acredite se quiser. Não é piada, não é piada. Pelo amor de Deus, aconteceu isso. Eu vou explicar isso. Mas primeiramente dizer que esse empate é praticamente decretar a morte dos dois abraçados na Série B. Porque eles ficam distantes do grupo dos 4 primeiros que se classificam. Está em 41 essa nota de corte. O Vasco ainda está um pouco mais próximo, está a 7 pontos, mas estão faltando poucos jogos, estão diminuindo o número de jogos, faltam 13 apenas. E o Cruzeiro continua a 10 pontos. Ele reduziu de 12 para 10, mas é muito pouco. Então eles estão praticamente morrendo abraçados na Série B. Tudo indica que repetirão a dose no ano que vem. E o Cruzeiro repetindo pela segunda vez, ou seja, seu terceiro ano. O resultado péssimo para as pretensões dos dois times. O Vasco merecia vencer, mas o Cruzeiro tem razão em reclamar da arbitragem. Houve um lance de VAR ali que não deu um pênalti. Então vamos dissecar o jogo. O Vasco foi melhor, criou as melhores oportunidades da partida, transformou o Fábio talvez no melhor jogador em campo. O Fábio fez 3 defesas espetaculares, daquelas de Fábio, e tem torcedor que ainda acha que ele não é mais o mesmo. Imagine se fosse então. Porque ele fez 3 defesas espetaculares para um cara que vai fazer 41 anos este mês agora, está fazendo agora esses dias aí. Então, mas o Vasco ainda saiu na frente no primeiro tempo. Um gol do Nenê, seu primeiro gol na volta a São Januário, aos 44 minutos. Uma jogada que foi de linha de fundo, o Fábio dividiu com o atacante, a bola bateu na trave, sobrou o Nenê, pegou o rebote e fez o gol com justiça. Primeiro tempo, o Vasco 1-0. No segundo tempo, o Cruzeiro tentou fazer as substituições, fez as 5 substituições antes que o Vasco fizesse a primeira, e não adiantou muito. O time não conseguia criar direito, o Vanderlei fez uma defesa na cobrança de falta do Eduardo Brock, mas houve um lance aos 15 minutos em que o Adriano disputou a bola na área com o Marquinhos Gabriel e foi agarrado. Eu vi esse lance no Twitter, repetição, torcedor que grava, tal, o pessoal que solta as filmagens no Twitter, e ele agarrou. E o Sandro Meirahit, que estava na central do apito, falou, ressaltou isso, houve o agarrão. Foi um pênalti claro, não foi pênalti assim, em lance de briga por espaço, não. Foi um agarrão do Marquinhos Gabriel no Adriano. Pênalti não marcado a favor do Cruzeiro. Ele que tem reclamado de arbitragem, reclamou muito no empate com o Operário na quinta-feira em Belo Horizonte. Aos 47 minutos, num contra-ataque, o Daniel Amorim fez os 2-0 para o Vasco e começou a confusão. O Vasco comemorou, a televisão registrou, decretou a vitória do Vasco ali, porque faltava, o jogo ia até 50 minutos. E num lance aos 49, uma cobrança de falta de escanteio do Rômulo na direita, um jogador do Cruzeiro desviou no primeiro pau, não sei se o Sobis, o Brock, e o Ramon, o zagueiro, no segundo pau ali na pequena área, escorou com o pé e empatou e fez o gol do Cruzeiro, que parecia ser o gol de honra. Eu estranhei e postei isso no Twitter, e muita gente postou também, a comemoração efusiva do banco do Cruzeiro. Ninguém entendia nada. Até que o jogo foi encerrado aos 50 minutos e o repórter que estava em campo, ao contrário dos locutores e dos comentaristas, falou que o gol do Vasco havia sido anulado. O Peck, o jogador do Vasco, tinha dividido a bola bateu no braço dele e o lance foi parado ali. Foi anulado pelo VAR e ninguém percebeu. Ninguém, a não ser o repórter de campo, lá que só teve licença para falar depois. Comeu mosca, a TV Globo, comeu mosca, o Premier, comemos mosca, todos nós que estamos em casa tentando comentar o jogo, e todo mundo que soltou nas redes sociais condenando o Vanderlei Luxemburgo, o time do Cruzeiro que não ganha de ninguém. A condenação tem que diminuir de tom, porque é o 13º empate que não vai aliviar a barra do Cruzeiro, ele não vai subir, até por causa desse tanto de empate aí, é o time que mais empatou na Série B, 13 em 25, é muito jogo, Não dá para subir com esse tanto de empate. Mas
houve uma comida de mosca e houve uma situação inusitada. Tipo assim, revoga suas disposições ao contrário. E teve gente na TV que piorou o desserviço dizendo que o gol foi anulado depois do jogo terminado. Não pode. Você não pode anular um gol depois que já está 2-0 e faz 2-1, você anula um gol e o que é o 1-2 vira 1-1. Isso não existe. Então, o gol foi anulado antes e ninguém percebeu. Ninguém que estava fora percebeu. Então houve uma comida de mosca federal. O Vasco não respirou, como se supunha. O Cruzeiro não deu suspiro final, também como se supunha. Eu mesmo registrei isso e também entrei na cagada geral. Então foi um lance curiosíssimo. Um empate que péssimo para os dois. E um gol comido pela TV que é de entristecer. Nessa época de pandemia que a gente compreende que as pessoas não estão indo para os estádios, estão fazendo nos estúdios ou em casa, por segurança, por cuidado sanitário, mas acarretou esse problema aí. Quem não estava no estádio não percebeu e não deu tempo de quem estava lá avisar que o gol tinha sido anulado e que aquele gol que o Cruzeiro fez, tão comemorado, era o de empate e não o de honra. Ou seja, o gol de honra valeu duplamente e revogaram-se as disposições em contrário. É isso aí, meus amigos. Fique com a gente. Até a próxima.